E aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência ao estudo da cinemática, né, para o movimento 2D e 3D. Novamente vamos ficar aqui limitado ao movimento 2D, porque facilita a nossa vida, e uma aplicação desse movimento em 2D é o chamado movimento aí, pessoal, circular e uniforme, que é quando uma partícula descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade constante, tá? Em módulo. Porque lembra, velocidade é um vetor, certo? E se ela está girando, esse vetor velocidade é sempre tangente à circunferência, no caso que vai ser a trajetória ou a circunferência. Portanto, embora o vetor velocidade não esteja variando em módulo, ele vai estar variando, né, pessoal, a direção e o sentido dele a cada instante. Então essa partícula, nós vamos ver que ela vai estar submetida sim a uma aceleração, certo? A gente tem aí na cabeça nossa, no nosso cotidiano, estamos acostumados que o objeto só acelera quando ele sofre mudança de valor de velocidade. Isso não é bem verdade, certo? Por exemplo, quando um carro do seu pai acelera, você sente o corpo sendo jogado para trás, porque tem uma aceleração para frente. Quando ele freia, movimento, vamos pensar no movimento retilíneo. Quando ele freia, você é jogado para frente, porque você tem uma aceleração para trás, o cara está desacelerando. Se o carro que você tiver entrar em uma curva com velocidade constante, você vai ser jogado para a lateral, porque tem uma aceleração puxando para o centro. Nós vamos ver que essa aceleração é chamada de centrípeta, tá? Então cuidado, pessoal. Não precisa acontecer variação, né? Não precisa ter variação de módulo da velocidade para que o objeto esteja sujeito a uma aceleração, tá? Se o vetor velocidade variar, certo? Mesmo mantendo o módulo, esse objeto vai estar sujeito a uma aceleração. É isso que nós vamos ver agora, certo? Para ficar aqui mais claro para vocês qual é o tipo de movimento, seria isso daqui, ó. Tá? Tá aí a nossa partícula em vermelhinho, tá? Fazendo um movimento aí circular, ok? Num plano XY, por exemplo, ok? Poderia ser um plano horizontal ou um plano vertical, amarrar uma pedra numa linha, por exemplo, né? Ok? Mas vamos garantir, pessoal, que a velocidade dela é constante, ó. Ok? Velocidade em módulo é constante durante todo o movimento. Ok? Vamos analisar esse tipo de movimento. Vamos tirar o vetor posição, vamos calcular o vetor posição, certo? Depois vamos calcular o vetor velocidade, vamos mostrar realmente que esse vetor é sempre tangencial aí à circunferência. E por fim o vetor aceleração, mostrando quanto que ele vale e que realmente ele aponta para o centro, por isso ele tem esse nome especial aí de vetor aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Ok? Bom, vamos lá então, pessoal. O que nós vamos mostrar é isso aqui, né? Um objeto se movendo aí em trajetória circular, certo? Ó, um círculo. Vai ter um raio bem definido, vamos definir aí um raio R. Ok? Nós vamos mostrar no final, vamos calcular o vetor velocidade, vamos calcular o vetor aceleração e mostrar aqui em qualquer ponto da trajetória, né? Esse vetor aceleração aponta para o centro, ó. Por isso que ele é chamado aí carinhosamente de aceleração centrípeta. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então com o nosso vetor, ó, posição. Certo? Vamos lembrar das aulas anteriores aí. Então olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, a trajetória, certo? Essa curva aqui, ó, em laranja seria a trajetória, né, circular, trajetória, né? Vamos imaginar que o nosso objeto, vou fazer em vermelhinho aqui, ó, o objeto em um dado instante esteja ocupando essa posição, então é a bolinha vermelha aí que está se locomovendo. Num instante de tempo que a gente, né, bater uma foto, esse cara está nessa posição, ocupa essa posição aí da trajetória, ok? Como é que a gente localiza esse cara, pessoal? Lembra, precisamos de um sistema cartesiano, né? Precisamos de um referencial. Vamos colocar o nosso referencial no centro, ó, dessa circunferência. Nós vamos ver que isso vai facilitar, né? Então tá aqui, ó, X, os eixos X e Y, tá? Então, ó, dessa vez eu não vou escolher qualquer local para colocar a origem, vou colocar a origem no centro dessa circunferência, que aí vai facilitar bastante nosso estudo, ok? Bom, como é que a gente localiza esse cara? O vetor posição, vamos lembrar, pessoal, um vetorzão, né, que liga
o centro lá do meu sistema, né, ó, cartesiano, até o objeto, ok? Então esse cara aqui é o vetor, ó, posição, num dado instante de tempo t. Ok, pessoal? Vamos escrever esse vetor posição em relação ao sistema cartesiano? Como é que a gente faz? Bom, para isso a gente pega, né, nós vamos precisar aí, decompor esse vetor, né? Então, ó, vamos ter que escrever, ó, parte dele, lembra? Ó, vai estar em x, né? Parte dele, ó, vai estar em y, ok? Isso aqui é o x, esse aqui é o y. Com isso a gente consegue escrever esse cara, conhecendo esse valor de x, esse valor de y, né? Que esse vetor posição, certo, pessoal, é igual aqui, ó, x na i mais um y na j, tá? Bem simples, né? Tá aí nosso vetor posição, ok? Localizamos a nossa partícula se locomovendo com velocidade constante, certo? Em cima dessa trajetória aí, né, circular. Tudo bem? Pois bem, pessoal, vamos mostrar que tem uma maneira mais fácil de escrever esse cara, pelo fato do movimento ser circular, em termos dos graus, né, do ângulo de rotação. Perceba, ó, que nós vamos ter aqui, ó, um ângulo, né, que vai localizando, como esse vetor está girando, nós vamos ter um ângulo que localiza esse vetor, certo? Vai ser mais conveniente escrever esse vetor posição em função desse ângulo, tá? Então, olha só, se a gente conhece esse ângulo, vamos pensar um pouquinho lá com o vetor, como é que a gente faz? A gente pode decompor esse cara aqui, ó, certo? Esse vetor posição, que tem o módulo dele, tamanho, esse tamanho aqui é R, em termos desse ângulo, certo? Então aqui vai ficar como? Vamos lembrar, ó, R cosseno de θ, é a projeção desse vetor R aqui no eixo X. Também podemos projetar esse vetor posição aqui, ó, em Y, certo? E aqui vai ficar R seno desse ângulo, ok? Trocando aqui, pessoal, nós podemos falar então que o nosso vetor posição, ó, em termos desse, né, do módulo do vetor posição e do ângulo, vai ficar, ó, um R cosseno de θ na I mais um R seno de θ na J, ok? É só mais uma maneira de escrever o vetor posição. Aqui eu estou escrevendo em termos dos valores aqui das coordenadas, né, x e y. Aqui eu estou escrevendo em termos do vetor posição, do módulo vetor posição e do ângulo, ok? Beleza? No entanto, pessoal, esse ângulo, né, o vetor posição, o tamanho do vetor posição varia, mas o tamanho dele, o módulo, não vai variar, é sempre R, né? Se essa distância for 1 metro, ele vai estar sempre 1 metro, certo? A partícula vai estar sempre 1 metro do centro, ok? Raio constante. No entanto, esse ângulo aqui, pessoal, está variando, tá? Isso a gente precisa escrever. Então, a cada instante, esse cara tem um valor, sei lá, 10 graus, 30 graus, 45, 50, você está variando no tempo, tá? Vamos escrever como que esse ângulo varia? Bom, para isso, nós precisamos definir uma nova grandeza, que é chamada de velocidade angular. O símbolo é esse ômega, tá? Como que a gente define essa velocidade angular, pessoal? Vamos pensar no movimento linear em uma dimensão, partículas se movendo com velocidade em uma dimensão. Como é que a gente definia a velocidade da partícula? Taxa, se a gente conhecesse como é que a posição variava ao longo do tempo, né? A taxa de variação da posição no tempo, né? A derivada da posição em relação ao tempo, te dava a velocidade linear. Aqui também, pessoal, ó, essa velocidade, se a gente conhecer aqui, ó, medir, né, como é que o ângulo está variando, né, o ângulo ali vai variando, né, a cada instante. Se a gente conhecer essa variação do ângulo, só que tem que estar em radianos, tá, a cada instante, nós podemos definir a velocidade angular como, ó, derivada desse ângulo, do ângulo no tempo, da função aí angular, né, no tempo. A taxa de variação, ó, do ângulo no tempo, ok? Só temos que tomar cuidado que essa velocidade vai sair em radianos por segundo, tá? Então você tem que conhecer essa taxa de variação em radianos. Tudo bem? Bom, beleza, pessoal. Para o caso particular de movimento circular e uniforme, ou seja, esse ângulo vai variar, né, vai ter uma taxa de variação constante. Por exemplo, sei lá,
π sobre 2, né, em 1 segundo, π sobre mais 1 segundo, π sobre 2, mais 1 segundo, π sobre 2, mais 1 segundo, π sobre 2, a cada 1 segundo 90 graus, por exemplo, certo? Ok? Então, para o movimento circular e uniforme, essa velocidade angular, pessoal, ela vai ser constante, tá? Não vai variar, vai ter um valor fixo, certo? Bom, daí então a gente pode tirar, né, ó, que o ΔT é ômega dt, integrando aqui os dois lados, ó, de um ângulo inicial, certo? Que a gente pode falar que é zero. Vamos falar que esse cara começou o movimento aqui, ó, em cima do eixo X, só para facilitar, pode ser em qualquer posição, certo? Até um ângulo final, de um tempo inicial a um tempo final. Daqui nós vamos tirar que esse ângulo, ó, varia dessa forma, ó, linearmente com o tempo. O ângulo é ômega vezes t. Assim como no movimento linear e uniforme, o espaço era V0t, se começasse na origem, certo? X era igual a um x0 mais, né? Lembra lá? Movimento em uma dimensão, né? x0 mais vt. Se esse cara aqui fosse zero, ó, vai ficar x igual a um vt. Olha lá, são bem parecidos, né? Ó, o ângulo é um ômega t. Tinha andando linearmente, x é velocidade linear vezes o tempo. Ok? Vamos substituir esse cara aqui, ó. Opa! Substituir esse cara aqui no ângulo. Agora a gente conhece como que esse ângulo aqui, pessoal, ó, tá variando no tempo, ó. Ele varia com essa função, ok? Ele é linear em relação ao tempo. Beleza. Daí então a gente pode falar, né, ó, que a nossa função posição, ó, vamos fazer aqui mesmo, ó. Essa função posição é um R cosseno de ômega t na I mais um R seno de ômega t na J. Ok? Então tá aí o vetor posição, esse cara aqui, ó, como que ele varia a cada instante. Olha só, pessoal, então se você, como ficou fácil localizar a partícula, se você conhece a velocidade angular e o tamanho do vetor do raio, né, só jogar o raio aqui para 1 metro, joga a velocidade angular aqui, ó, a cada instante é só jogar o tempo. No instante tá onde que a partícula está, você vai localizar o vetor posição. Ok? Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos calcular agora o vetor velocidade, certo? Essa partícula aqui, ó, tem uma velocidade, tá? E nós vamos mostrar que essa velocidade, ela vai ser um vetor aqui, ó, fazer até bem grosso, ó. Já mostramos em aulas passadas, né, ó, ela é tangente à trajetória, certo? Sempre um vetor tangente à trajetória, portanto vai ser 90 graus em relação ao vetor posição, certo? Bom, vamos lá. Como é que a gente define velocidade, pessoal? Velocidade derivada do vetor posição em relação ao tempo. Olha lá, não muda nada, certo? Embora o movimento seja circular, aí se você conhece o vetor posição, está aqui, nosso vetor posição, deriva o vetor posição em relação ao tempo, você vai ter o vetor velocidade instantânea, certo? Vamos lá, ó. Como é que fica então essa derivada? Agora aqui, ó, o R é o raio, que é constante, não vai mudar, esse raio não muda, ok? Ômega é a velocidade angular, que também não vai mudar, tem um valor fixo, tantos radianos por segundo, ok? A única dependência aqui é a temporal. Então temos que fazer a derivada aqui, aí vai usar a regra da cadeia, certo? Derivada do cosseno menos seno, só que você tem que derivar aqui dentro também o argumento, então vai ficar, ó, cai o ômega, derivada do seno, do cosseno vai ser menos, então vai ficar R, sai o ômega, cosseno vira seno de ômega t, certo? Na I. Aqui a mesma coisa, cai o ômega, seno vira cosseno, então vai ficar R, sai o ômega e o seno vira cosseno de ômega t na J. Olha só, pessoal. Tá aí. Deriva a posição em relação ao tempo. Ok? Chegou nessa função aqui, ó. Essa é a função velocidade,
certo? Eu estou falando para vocês que ela é perpendicular ao raio, né? Ok? Vamos mostrar aqui o seguinte, pessoal, ó. Só voltar aqui na posição, ó. Qual que é o módulo desse cara, pessoal, ó? O módulo do vetor posição, né? É o que? O próprio raio, né? Quadra esse cara e tira a raiz. Seno ao quadrado mais cosseno vai dar 1, vai sobrar só R, né? O módulo é o tamanho do vetor, né? Tá aqui, ó. O módulo desse cara é o tamanho dele, que é R. Ok? Aqui nós podemos também tirar o módulo da velocidade. O módulo da vetor velocidade, certo? Vai dar quanto? Esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado e tira a raiz. Ok? Vai ficar R ômega, tá? Então fica, ó, V é igual a ômega R. Isso aqui, aliás, é uma relação importante, é uma relação entre velocidade angular e linear. Se você conhece a linear, você tira a angular. Se você conhece a angular, multiplica por R, que você tira a linear. Ok? Beleza. O que nós podemos fazer agora? Vamos provar aqui, ó, que esses dois vetores realmente são perpendiculares. O que a gente podia fazer aqui rapidamente, pessoal, ó, só para mostrar que são perpendiculares. Vamos fazer aqui o produto, ó, escalar entre os dois, certo? Vamos lembrar, ó, I com I vai dar 1, J com J dá 1, produto cruzado dá 0, certo? Então quando você multiplicar esse cara vezes esse, vai ficar só o quê? Vai dar, ó, R quadrado, olha lá, ó, negativo, R quadrado ômega, certo? Cosseno de ômega t vezes seno de ômega t mais I com I deu 1, agora R ômega cosseno vezes R seno na J, J com J dá 1, então aqui também vai sobrar R quadrado ômega cosseno de ômega t seno de ômega t, e portanto isso aqui deu 0. Quando que o produto escalar entre dois vetores dá 0, pessoal? Vamos lembrar lá? Quando o ângulo entre eles, olha lá, ó, for 90 graus, tá? Então realmente esse cara aqui está tangenciando a nossa trajetória, beleza? Por fim, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? O vetor aceleração, certo? Vamos lembrar qual que é a definição da aceleração? A aceleração, taxa de variação do vetor velocidade, é derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, ó. Ok? Mostramos isso aí em aulas anteriores. Beleza, a gente já conhece o vetor velocidade, vou escrever ele aqui embaixo, ó. Qual que é o vetor velocidade? Está ali, pessoal, ó. Menos R ômega seno de ômega t na I mais R ômega cosseno de ômega t na J, ok? Esse é o vetor velocidade. Nós obtivemos aí no item anterior. O que a gente pode fazer agora? Vamos derivar o vetor velocidade em relação ao tempo. E aí de novo, né? Fazer regra da cadeia aqui, ó. Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, só que tem que derivar aqui o argumento também, cai o ômega, então vai ficar, ó, a aceleração vai ser, sai o ômega, vai ficar menos R ômega ao quadrado, derivada do seno vira cosseno, cosseno de ômega t na I, mesma coisa aqui, só que vai dar negativo agora, porque derivada do cosseno é menos seno, cai o ômega, R ômega ao quadrado, seno de ômega t na J, ok? Vou escrever esse cara um pouquinho melhor. Olha, eu tenho R dos dois lados, tá? O ômega tá comum aqui também, eu posso colocar, vou colocar só o ômega, pessoal, ó, em evidência, vai ficar o seguinte, ó, menos ômega ao quadrado, que multiplica, ó, R cosseno de ômega t na I, mais R seno de ômega t na J, ok? Beleza? Agora olha que legal, olha lá, o que é lá? R cosseno I na I mais R seno é o que? É o vetor posição. Olha o que nós temos aqui, pessoal. Esse cara aqui, ó, é exatamente o vetor posição.
Então nós podemos falar que a aceleração, certo? Reescrever essa aceleração, ó. A aceleração, ó, é menos um escalar ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado, que é um número, vezes o vetor posição. Ok? Bom, e aí? Podemos achar um módulo aqui também, né? O módulo desse cara, que é A, o módulo desse cara que é A, vai ser módulo sempre positivo, ômega quadrado R. Ó. E olha aqui, pessoal, aqui que está o grande detalhe. Ó. A aceleração do movimento de uma partícula em movimento circular uniforme, ele é um vetor, essa é um vetor, ó, que aponta o negativo menos um contrário, um vetor contrário ao vetor posição. Então um vetor apontando para dentro, radial para dentro, pessoal. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é um vetor, ó. Vetor radial, ó. O R é o vetor posição que estaria apontando para lá, né, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Ó, vetor posição, ó, aponta para lá, certo? Do centro, né, ó, do centro até a partícula. Olha o A é contra. A aceleração é menos, olha lá, alguma coisa, né, vezes o vetor posição. Ó, mas quando você multiplica um vetor por menos, ele por menos 1, ele inverte. Ok? Um vetor aí antiparalelo. Ok, pessoal? Por isso que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Daí que nasce o nome, pessoal. Centrípeta. Aponta para o centro. Ok? Outra maneira, né? Aqui em módulo, né? Ó, ômega quadrado R. Tá? Então, qual é o modo de aceleração? Se você conhece a velocidade angular, quadra ela, multiplica pelo raio, né? Ok? Pelo módulo do vetor posição, isso vai te dar a aceleração, que é chamada de centrípeta, porque está sempre apontando para o centro. E aí, olha só que detalhe, ó. A velocidade aqui não está variando em módulo. Esse cara aqui tem o mesmo tamanho, sei lá, pensa um carro em movimento circular uniforme se movendo a 100 km por hora, né? Aquelas curvas lá, da NASCAR, enfim. Quando você entra na rotatória, 20 km por hora e mantém. Ok? O velocímetro está lá travado. A velocidade não está variando em módulo, mas ela está variando em direção e sentido. Aqui ela aponta para cima, aqui para cá, ó, aqui para cá. Então o fato do vetor, se o vetor velocidade varia, pessoal, tem a aceleração. Tá? Isso é contra o nosso senso, né? A gente é acostumado aí no cotidiano a achar que a aceleração está ligada só ao ato de variar a velocidade em módulo. Tudo bem? Ok? Outra maneira de se calcular essa aceleração, ó, né? Vamos lembrar aqui embaixo, ó, que a velocidade em módulo ela pode ser dada, ó lá, ó, ômega R, certo? A velocidade, ó, também pode ser dado como ômega R. Daqui nós podemos isolar o ômega, ó, vai ficar V sobre R. Então a aceleração centrípeta lá vai ficar, ó, V quadrado sobre R ao quadrado vezes R. Portanto, outra maneira de calcular essa velocidade lá é V quadrado R. Ok? Módulo, né, da aceleração centrípeta. Já sei que aponta para o centro. Se você conhece a velocidade, né, em módulo de um objeto em movimento circular e o raio da curvatura, certo? Dessa circunferência, quadra a velocidade e divide por R, você vai ter a aceleração centrípeta desse objeto. Ok, pessoal? Então tá aí, ó, né? Você pode provar aqui, né, também, né? Essa aceleração realmente ela já fizemos, né? Ela é perpendicular ao vetor velocidade. Faz o produto, você vai ver que vai dar zero também. Então realmente ela está em cima, né, do vetor posição. Ok? O que tem que ficar da aula para vocês aí, pessoal? Que a velocidade variar, se a velocidade variar, né, se o vetor velocidade variar, mesmo que o módulo não varie, esse objeto vai estar acelerando. Ok? Beleza? Vamos fazer a aplicação na próxima aula.